E é isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa maratona da FUVEST. Vou dar aquela moral, vamos ajudar a galera aí que está procurando passar, ingressar na USP através da FUVEST. É muito importante você fazer as provas dos anos anteriores. Provas no plural, 10 anos. Até que é legal você fazer os 10 últimos anos aqui de FUVEST. É legal também você acompanhar essa maratona dessa FUVEST aqui que a gente vai resolver da parte de física, porque você vai aprender na prática ter uma análise de incidência dos conteúdos que mais caem na FUVEST de física. Aqueles conteúdos que são mais cobrados de física, você vai aprender na prática acompanhando essa maratona. Sem contar que é uma boa forma de você fazer uma revisão. Uma boa revisão é fazendo as questões das provas anteriores, dos anos anteriores, para você ver como é que você está, o que você precisa reforçar um pouquinho mais também. Além disso, tem uma outra coisa que poucos alunos fazem, que é uma boa estratégia de prova. Claro que todo mundo precisa buscar o 100%, fazer todas as questões de física, buscar acertar as 10 de 10, né? Porém, aquele estudante que está fazendo ali, prestando o vestibulando, que quer entrar em medicina, ele tem que fazer 78 na primeira fase. Diferente do outro que vai fazer pedagogia, que precisa fazer 35. O que eu quero dizer com isso? Você, com essa análise de incidência dos conteúdos que mais caem de física, por exemplo, na FUVEST, você vai ter a sacada que é o seguinte: se você é um estudante de medicina, claro, você tem que buscar o 100%. Mas se você é aquele que está buscando, por exemplo, pedagogia, cara, você precisa olhar para essa prova e focar a sua energia mais naquelas questões que vão ser cobradas, nos conteúdos que vão ser mais cobrados. Por exemplo, mecânica. Mecânica é muito cobrado na primeira fase. Então, essa análise de incidência vai te ajudar também a fazer estratégia. Nós vamos começar agora pela FUVEST 2010. E para começar a FUVEST 2010, nós vamos começar, as questões de física começam na questão aqui 81. Para isso, nós temos aqui a parte da observação, e nós vamos começar ali. Nas questões em que for necessário, adote para G a aceleração da gravidade na superfície da Terra no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Padrão, tá normal até aqui. Para C, a velocidade da luz no vácuo, o valor é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Também normal, padrão. Então a questão diz o seguinte, ó. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 elevado a 6 anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: 1. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Então, ó, antes de começar essa questão aqui, a caneta está caindo, é o seguinte: nós temos que lembrar que ano-luz, ele diz o seguinte pra gente: ano-luz é uma unidade medida para distância. Então, toda vez que eu ler essa coisa aqui, ano-luz, eu tenho que lembrar que é uma unidade medida para distância. Assim como quilômetros, centímetros, metros, é uma unidade de medida para distância. Uma outra coisa muito importante, que é legal a gente entender: toda vez que eu tiver uma estrela e ela estiver brilhando aqui, ó, brilhando, e ela tiver ela está 1 ano luz da Terra. Se ela tiver 1 ano-luz da Terra, isso significa que a luz demora 1 ano para chegar na Terra. Isso é muito importante a gente entender, beleza? E a partir dessa informação, a gente vai ter que lembrar também que a velocidade da luz é uma velocidade constante. E se é uma velocidade constante, a gente está falando de um movimento retilíneo e uniforme. Se falou de movimento retilíneo uniforme, você tem que lembrar dessa fórmula: V igual ΔS dividido por ΔT. Reparem só agora. Nós vamos descobrir quanto vale a distância para 1 ano-luz em quilômetros, porque aqui ele pediu em quilômetros. Beleza. Ele nos deu a velocidade da luz, que está aqui, 3 vezes 10 elevado a 8, e nos deu também 1 ano aqui, ele diz aqui, ó, 1 ano tem aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Esse aqui é o nosso tempo, ou seja, tenho a velocidade, tenho o tempo, eu consigo determinar o ΔS, ou seja, a distância. Para isso, o ΔT vai vir para cá multiplicando. Então isso aqui vai ficar, ΔS vai ser igual a V vezes ΔT. Substituindo os valores, nós vamos ter ΔS é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 3 vezes 10 elevado a 7. Fazendo as contas, isso aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 15 metros. E aí eu já vou transformar isso aqui em quilômetros, porque ele me pediu em quilômetros aqui, ó.
Transformando em 5 km vai ser 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Por que 12? Lembrar, o prefixo quilo, ele equivale a 1000. Na física, na nossa unidade de medida. Então, se eu coloquei 1000 ali, eu vou andar 3 casas decimais para a esquerda. E está aqui, foi isso que eu fiz. Essa informação aqui é o equivalente a 1 ano-luz. Então, 1 ano-luz equivale em distância em quilômetro, 9 vezes 10 elevado a 12. Aqui ele diz que a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 25 milhões de quilômetros. Perceba, eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a 6 anos-luz. Só 1 ano-luz já é muito maior do que aquele número de milhões. É muito maior. Ou seja, essa questão aqui, essa afirmação, ela é falsa. Ela é falsa. Então, essa sacada do ano-luz como unidade de medida ela é muito importante para a gente resolver essa questão. A 2 aqui, afirmação 2, ele diz assim, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Aí é o seguinte, eu sei que eu vou colocar assim, ano-luz, 1 ano-luz, então eu vou colocar assim, ó, 1 ano-luz, ele equivale a quantos quilômetros? Aí aqui a gente já sabe, 9 vezes 10 elevado a 12, tá aí. Eu também sei que 2,5 vezes 10 elevado a 6 vai valer quanto? X, eu coloco aqui. Então, 1 ano-luz vale 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. E eu quero saber quanto que vai valer em quilômetros agora, 2,5 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, isso aqui é 2,5 milhões de anos-luz. Quanto que vai valer em quilômetros? Então, aqui multiplicou cruzado, a gente vai fazer 9 vezes 2,5. 9 vezes 2,5, isso aqui vai dar... A gente pensa assim, se aqui fosse 25, 25 vezes 9, seria a mesma coisa que fazer 25, 25 vezes 9. Eu tirei a vírgula, né? Então, isso aqui vai ser nada mais do que pegar 25 vezes 10, 250. 250 menos 25 dá 225. Lembra que eu tirei aqui uma casa decimal, ou seja, eu tirei a vírgula? Tem uma casa decimal depois da vírgula. Na minha resposta também vai ter que ter uma casa decimal depois da vírgula. Ou seja, eu fiz um rascunho aqui. Isso aqui vai dar 22,5. Então, eu tenho 22,5 vezes 10 elevado a 18 quilômetros. Beleza? Reparem só, aqui ele está pedindo para 2. 2 vezes 10 elevado a 19. Eu tenho 22. Para deixar isso aqui como 2, o que eu faço? Eu ando uma casa decimal também. Isso aqui vai ser 2,25 vezes 10. Como andei uma casa decimal para a esquerda, aqui vai subir. Então isso aqui vai ficar 19 quilômetros também. Ou seja, essa afirmação aqui está correta. A distância entre Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 elevado a 19. E é sim, porque é 2,25. 2,25 é maior que 2. Aqui a potência de 10, a notação científica é igual, né? 19 e 19. Então, essa aqui, a 2, ela é verdadeira. E finalmente, nós vamos agora para a afirmação 3. Ela diz o seguinte, a luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar até a Via Láctea. Essa é verdadeira também. Essa é verdadeira. E o porquê ela é verdadeira? Volta àquela explicação no começo aqui, ó. Um ano-luz, ele demora 1 ano para chegar na Terra. Se esse cara estiver distante 1 ano-luz. Se tiver um cara que estiver muito mais distante, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, ela está 2,5 milhões de anos. Aqui eu vou fazer a Terra. Se ela está 2,5 milhões de anos, 2,5 milhões de anos, significa que ela vai demorar, anos-luz, né? Vai demorar 2,5 milhões de anos para a luz chegar até aqui. Então, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Então, para cada 1 ano-luz de distância, a luz demora 1 ano para chegar até a Terra. Ou até a nossa Via Láctea, nesse caso. Então, se tem 2,5 milhões de anos-luz, significa que a luz vai demorar 2,5 milhões de anos para percorrer aquela distância. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa de 1 e 2, então... Não, 2 e 3. 2 e 3 seria, então, a alternativa E para a questão 81.